nossos filhos estão esperando a volta do pai e eu estou esperando a volta do meu companheiro. Te quero, estou com saudade, João. Isso deve doer muito na pessoa que cometeu esse delito, né? E Benedito se arrependeu. Ele passou por aquelas etapas, né? Pelo carinho dos filhos e da esposa. Ele jurou para ele que ele jamais ia fazer aquilo. Quando saísse de lá, ele não ia mais roubar. Se tivesse que pedir esmola, ele pediria esmola, mas ele não voltaria a praticar novamente esse ato, pelo amor que ele tinha pelos filhos e pela esposa dele, que mesmo sabendo do ato errado que ele praticou, ainda continuaram amando ele, porque o amor verdadeiro não mede consequências, né? Quantas mães, mesmo o filho sendo estuprador, um criminoso, não deixa de amá-lo, né? E Benedito se arrependeu verdadeiramente porque ele jurou que ia ressarcir o patrão em tudo que ele pegou indevidamente. Ia voltar e ia pedir desculpas para ele, né? Essa foi o sentimento que ele passou e o desejo que ele passou, né? E a espiritualidade fala que se ele procurar o irmão lesado e devolver, pedir perdão, ele será aquele que vai continuar nessa terra, que vai continuar reencarnando aqui nesse planeta, porque ele se arrependeu verdadeiramente. É difícil isso, né? Mas esse fato que você está falando, no filme Quarto de Guerra que você tem no dia da aula, o pessoal assistir, acontece esse fato. O rapaz trabalhar na empresa, tirando do patrão para ele, e depois foi descoberto. Só que no instante a esposa que estava orando por ele, para ele, né, fazer o certo. A mulher ensinou como ela para ela fazer, ela começou a orar pelo esposo, e na casa estava uma bagunça. Quando ela começou a orar, pedir, vigiar ali, começou as coisas a ir para o lugar. Aí foi descoberto que ele estava roubando. E ele fez o certo. Ele foi à empresa, falou o que tinha roubado e devolveu Tudo que ele pegou. Esse dá trabalho se arrepender de um ato lesivo que a gente comete. Tá? Qualquer um que seja, dá trabalho. Seja na devolução de bens materiais, né, de valores financeiros que a gente pegou, ou de mágoas que a gente causou às pessoas. Dá trabalho, mas a gente precisa fazer isso. Nós precisamos ser verdadeiro quando a gente se arrepender. A gente tem que seguir esses passos para que a gente se sinta bem, né? Consciência tranquila, dormir bem, deitar no travesseiro e falar: não devo mais nada a ninguém, já paguei o que eu tinha para pagar. Então a gente foi nos cárceres, agora a gente vai no hospital. É fácil encontrar arrependimento verdadeiro no hospital? Eu acho que é. E quando a dor aparece, você É o sofrimento. na hora. Existe algum lugar mais propício a um arrependimento do que um hospital? Né? Quando a gente sente dor, a gente para pensar na vida. Não é? Quando ficar próximo da morte também. Quando a gente vê que é um caso sem solução, a gente pensa mais na vida. A gente se arrepende mais do que a gente pensa. A gente quer ter uma oportunidade de estar pedindo perdão, de resgatar tudo, né? Então, a gente pode concluir que quanto mais profunda a dor, mais fácil o arrependimento verdadeiro se instala. Se aquela dorzinha de uma novalgina pura, nem sempre a gente se arrepende verdadeiramente. Vamos ver no hospital um caso de não arrependimento verdadeiro. Vamos ver os pensamentos da pessoa que está lá acamado, né? Ele está pensando assim: ah, meu pai amado, tire-me daqui. Preciso voltar para casa porque tenho quem necessite de mim. No entanto, logo depois ele fala: o que será que aconteceu com Francisca?
A maldita que não veio me ver mais uma vez. Será que já arrumou outro? Enquanto estou na pior, deve estar bem feliz com a minha ausência. Terá que ter uma boa desculpa para me dar quando resolver vir aqui novamente. E depois recomeça. Ah, meu Deus, veja como sou infeliz. Já não bastam minhas dores. O que fiz para merecer os tormentos da traição dentro da minha própria casa? Sou um desgraçado, mas a infeliz há de me pagar, vai ver só. Veja, a dor trouxe um determinado tipo de arrependimento. Só que não foi um arrependimento sincero. Ele no meio colocou a fantasia pelo ciúme que ele sente da esposa, né, que ela já estava traindo ele, já tinha outro. Porque naquele dia ela não apareceu, ela estava cuidando das crianças, dos filhos, não podia largá-los, né? Mas na cabeça dele, ela já estava com outro. Então ele não se arrependeu verdadeiramente, né? Mesmo num leito de hospital. Tem pessoas que não se arrependem. Quando a gente sai do hospital, quando essas pessoas saem do hospital, elas continuam fazendo a mesma coisa, continuam vivendo a mesma vida que vivia antes. Então, quanto mais profundo a dor, mais fácil o arrependimento. Vamos ver o arrependimento sincero no hospital? Valquíria é o nome dela. Valquíria que estava quase se casando com Daniel, reencontrou casualmente Pedro, o antigo namorado da juventude, que naqueles idos tempos trocaram por outra mais interessante. O tempo passou para ambos e assim Pedro soube que a ex-namorada ia se casar. O que Pedro fez? Foi atrás da Valquíria, né? E entre papinho ali, bonitinho, se encontraram, intimidades. O que aconteceu com Valquíria? Traiu Daniel. E o que aconteceu com Valquíria depois de tantos relacionamentos íntimos? Engravidou de quem? Do Pedro. Valquíria se casar com Daniel, engravidou do Pedro. O que Valquíria fez com a gravidez? Abortou. Cometeu um crime hediondo sobre as vistas do mundo espiritual. Você assassinou um espírito. Você que era a porta para que esse espírito viesse ao mundo, você o matou. Não permitiu isso. Como é que estava a cabeça da Valquíria? Como é que estava a cabeça da Valquíria? Ela se arrependeu? Em consequência do aborto mal feito, o que ela ganhou? Morte. Doença. Infertilidade. Uma infertilidade ou infecção. Por isso que ela estava no hospital. Provocou o aborto numa clínica clandestina, né? Machucou o feto. Alguém sabe como é feito um aborto? Eu sei que aquele negócio assistiu no Jesus. Um aborto é da seguinte forma: o feto já está formado, né? O médico, o açougueiro, vai lá e pica o feto, que já está com vida, fura, corta, e depois vai retirando os pedaços do útero da mulher. E nessa machuca o útero também, né? Muitas vezes a mulher morre por um aborto mal feito, da hemorragia.
mas o aborto é feito dessa forma. O espírito fica em agonia, porque ele quer nascer. No entanto, ele é tirado, cortado, né? Imagine você sendo cortado vivo e retirado os seus pedaços, jogado no saco, e depois jogado no lixo. É assim que é feito um aborto. Não pensem que o aborto é tirado de mansinho, bonitinho, feto. Ele é morto antes. Ele é picado, ele é furado. Aí provoca um trauma muito grande no espírito e na mulher também. Fez isso, né? Não pensou direito e provocou esse aborto, né? Então, Valquíria estava lá com infecção, né? E ela buscou o arrependimento. Primeira coisa, ela chamou Daniel e explicou a situação. Veja, a coragem que a mulher precisa ter, né? A mulher estava para se casar com ele, faltava poucas semanas para se casar, teve um relacionamento íntimo com outro homem, engravidou, abortou, foi para o hospital com infecção, e no hospital foi verdadeiro com ele, chamou ele, explicou o que aconteceu, né? Imagina a cabeça do Daniel, como é que ele saiu do hospital? Como é que ele saiu do hospital? Nós homens, como é que ficamos? Tudo bem? Sem problema? Não, legal. Era o outro? Não tem importância não. Saiu danado, revoltado com aquilo, né? E pensou até em não mais continuar o relacionamento com ela, né? Mas esse foi o primeiro passo, foi verdadeiro com ele, aceitou que ele poderia abandoná-la, iria até abandoná-la por aquela atitude, só que o Daniel foi um espírito muito corajoso, muito justo, né? Voltou no hospital no dia seguinte, falou que entendia a situação dela, amava e juntos seriam felizes, casariam e, acima de tudo, aceitariam novamente aquele espírito que foi retalhado, que foi abortado, como filho. Veja a grandeza desse espírito, né? Chamado Daniel nessa história. Ele entendeu o que a companheira fez, entendeu o arrependimento que ela teve, né? E acima de tudo entender que precisava receber novamente esse espírito que não nasceu dessa forma tão violenta, tão cruel, que ia tentar novamente nascer agora de dois pais que aceitariam eles nessa vida. Valquíria se arrependeu verdadeiramente? Sim. Mas veja a dor que causou para ela, né? Chegar para ser verdadeiro para outra pessoa. Muitas vezes a gente vive de mentiras, né? Eu vou mentir, falar que isso aconteceu por uma infecção que eu peguei. Não, ela foi verdadeira, abriu seu coração para isso, se arrependeu verdadeiramente disso e prometeu que jamais ia fazer aquilo novamente. Ia ressarcir o que fez com aquele espírito. Não era um problema financeiro. Ela não tinha que devolver financeiramente nada para ele. Ele tinha que recebê-lo novamente como filho. Quantos filhos são revoltados com os pais e a gente não entende, né? Os filhos são criados com tanto carinho, mas tem filho que não aguenta ver o pai, não aguenta ver a mãe, que já brigam, né? Isso é até tema para outra palestra sobre isso. A convivência nem sempre é harmoniosa dentro de casa. Às vezes com o filho a gente tem harmonia, sabe conviver, e com o outro parece que a gente está com um inimigo dentro de casa.
Parece que o inimigo baixou na nossa casa, Abaixou, né? está ali conosco e a gente não consegue se entender com ele de jeito